Olá, pessoal! Estamos de volta com Liliths para mais uma temporada desse podcast que fala de mulheres que fizeram e que fazem história. E hoje vamos falar sobre uma escritora e vamos trazer aqui um dos livros de uma escritora junguiana muito importante, que é Verena Kesch. Verena Kesch, ela lecionou psicologia na Universidade de Zurique, ela é docente e analista didática do Instituto Carl Gustav Jung de Zurique e psicoterapeuta em clínica particular. A Verena Kesch é uma importante autora para a psicologia analítica, e então eu achei muito importante trazer uma das obras dela que traz e fala sobre um tema bem importante, que é o medo. Então, nós teremos aí alguns episódios para falar sobre o livro da Verena Kesch, o sentido do medo, como eles se instalam e como eles podem ser transformados. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco nesse episódio sobre medo, a questão do enfrentamento, como eles se manifestam e como que a gente lida com o medo, certo? Então, a autora traz de que o medo, ele nos deixa estúpidos. É uma sensação de uma questão de uma perda de controle, de uma impotência, é algo que somos tomadas e tomados. Então tem toda uma perda de autoconfiança, por exemplo, assim, se você tem uma questão de identidade, se você sabe quem você é, nesse momento do medo, você é tomada e acaba perdendo toda essa consciência. Então ela chama até de uma perda de identidade passageira. Quando o medo toma conta, a gente tem uma questão de uma perda de identidade passageira. E aí ela vai falando um pouco mais. Eu vou ler aqui uma passagem que tá na orelha do livro, vamos chamar disso, que ela vai esmiuçar um pouco mais sobre essa questão do medo. O que é preciso que enfrentemos nossos medos? O que é preciso é que enfrentemos nossos medos. É importante que persistentemente tentemos descobrir onde a angústia nos nega experiências, onde ela nos impede de desenvolver novas competências. Essa não é, de forma alguma, a tarefa apenas do indivíduo, seria uma tarefa de todos nós. E nós poderíamos nos ajudar mutuamente. A única coisa decisiva é sacrificar, uma vez por todas, a convicção de que o medo deve ser afastado a todo custo, pois tal convicção significa também, em última análise, que estamos proclamando que somos pessoas ameaçadas, que não somos pessoas ameaçadas ou que não queremos ser isso. Mas se admitirmos que estamos em perigo, então podemos crescer também aquilo que pode nos salvar. Quando nós humanos somos confrontados com a nossa mortalidade, e essa ainda é provavelmente a maior ameaça, então a nossa vontade de viver aumenta, e é precisamente nesse aumento que nossa criatividade é mais desafiada. Se enfrentarmos mais o nosso medo, não só teremos melhor acesso ao que precisa ser mudado, mas também ao que nos sustenta, ao que nos dá apoio. Isso nos tornaria mais autênticos, ou seja, mais conectados com nossos sentimentos. Isso também tornaria nossas relações humanas mais satisfatórias, novamente, talvez não mais fáceis, mas elas seriam mais genuínas, portanto mais vivas. É muito legal esse recorte que ela traz, e aí a gente vai falar um pouco sobre toda essa questão do medo, do enfrentamento do medo, enfim. Então vamos lá. Então, ela diz que o medo e o enfrentamento do medo é algo que acontece simultaneamente. Então, quando algo se apresenta, a gente sente medo e já logo pensa e tenta enfrentar esse processo. A questão que ela traz é que há um risco de, nesses momentos de medo, da gente assumir uma posição infantil. E o que seria, por exemplo, uma posição infantil diante do medo? A gente pode, por exemplo, acatar conselhos de pessoas que às vezes entendem menos daquilo que a gente está enfrentando do que a gente, e a gente acata de forma acrítica.
E aí, vamos lá, voltando para a questão da perda da identidade passageira. Então, a gente assume essa posição infantil, perde a nossa identidade, deixa de reconhecer que nós somos capazes e todo o conhecimento que temos por estar dominadas pelos medos, por exemplo. E aí, a gente acaba acatando conselhos de forma crítica de quem não seria a melhor pessoa para isso, digamos assim. E aí, ela traz que, a partir da questão do medo, existe uma mudança, podem acontecer mudanças nos nossos relacionamentos. Ou a gente pode pedir ajuda, que aí ela diz que o sentimento de apoio nos auxilia no enfrentamento do medo, né? Porque você conta com aquele suporte, então te auxilia a pensar que, tipo, eu não tô sozinha, eu tenho uma pessoa para me dar suporte aqui, e aí pode te dar mais recursos para enfrentar. Ou a gente pode se retrair, o que pode ser uma questão, porque em muitos momentos é importante ter suporte. E essa retração acaba comprometendo, por exemplo, os relacionamentos, porque você pode tender a se afastar nesses momentos. Então, ela aponta para os relacionamentos como um auxílio no momento do enfrentamento. E aí ela fala sobre todas essas questões de fantasia, de que muitas vezes a gente cria cenários muito catastróficos e que isso acaba, né, aumentando muitas vezes nosso medo, e é importante a gente racionalizar, digamos, e aí vamos ver isso daqui a pouco sobre a questão das formas de enfrentamento. E aí ela fala sobre os gatilhos de medo, ameaça e risco. E aí ela fala que os gatilhos eles podem ser de fora, ou seja, algo que está posto, algo que está visível a todas. Por exemplo, como uma catástrofe natural, por exemplo, uma chuva muito intensa, ondas do mar, por exemplo, que estão num momento de ressaca, por exemplo, o mar está muito agitado. Então, podem ser questões visíveis, ou pode ser algo interno, que é ativado externamente, mas que para outras pessoas não é visível. Pode ser gatilhos que diz da nossa história, diz da nossa biografia e que outras pessoas não têm acesso e que é algo vivido internamente. E é algo muito singular, muito particular, que para outras pessoas pode não... se a gente não expressa, as outras pessoas não vão saber. E aí ela aponta uma coisa que eu acho muito importante a gente falar sobre a questão dos medos sem sentido. E aí é importante a gente retornar nessa questão da biografia, de eventos biográficos que a gente, muitas vezes as pessoas passam por coisas que a gente não sabe, aliás, na maioria das vezes. E aí ela traz, por exemplo, uma questão de um medo de coelho e um medo de cobra. Que, por exemplo, quando as pessoas falam de um medo de coelho, é apontado como um medo não justificado. Nossa, mas o coelho é um animal tão inofensivo, tão fofinho, tão bonitinho. Por que você tem medo de coelho? Como se esse medo não tivesse justificativa. Mas as pessoas compreendem quando você diz que tem medo de cobra, porque a cobra é um animal venenoso, bota a vida em risco. Mas que é importante a gente olhar para esses medos, digamos assim, não justificados teoricamente. E ela fala da questão de ser difícil distinguir medos de justificados de não justificados. Porque esses medos teoricamente não justificados, eles têm conexão com eventos biográficos da pessoa que a gente não tem acesso. Então, a gente não tem como saber do porquê que ela teve medo de coelho. Por que ela tem medo de coelho? A gente não sabe o que aconteceu na vida dela. E aí ela traz aqui uma citação. Quando atribuímos legitimidade à vida interior, ou seja, ao que essa pessoa viveu, a gente não sabe o que ela experienciou com o coelho, então, no fundo, todos os medos são justificados. Então, é importante a gente acolher a história de cada pessoa e não menosprezar esse sentimento dela, não tentar diminuir, porque inclusive pode ser uma fobia muito grande, né? Então, que para ela não existem medos não justificados. E aí ela aponta a questão das doenças orgânicas e o medo, porque é uma ameaça à vida, né? As doenças orgânicas trazem um questionamento, como é que a gente está levando a vida, se a gente vai sobreviver, mesmo que possam ser, às vezes, doenças
digamos, simples, mas que isso nos traz uma sensação de medo. E aí eu vou trazer aqui uma citação do livro, que ela traz na página 17. Não é a doença em si que provoca o medo, mas o fato de termos essa doença, de termos que contar com a possibilidade de certos efeitos, ou simplesmente o fato de não estarmos mais fisicamente ilesos. Quando sofremos com uma infecção prolongada, a nossa identidade fica abalada, não nos sentimos competentes ao lidar com a vida. Por isso, reagimos com mais medo do que normalmente reagiríamos. Então, é essa sensação de tipo, eu não estou imune, eu não estou ilesa. Então, a doença orgânica, ela traz esse sentimento. E aí, agora eu vou começar a falar um pouco sobre como os medos se manifestam. Ela aponta que cada pessoa sabe como que é para ela essa questão do medo. Então, para cada pessoa, ela vai reagir de uma forma diferente. Ela diz que algumas pessoas podem ficar pálidas, outras enrubescerem. A outra, por exemplo, um palestrante que está com medo numa palestra, isso pode aparecer na voz. Algumas pessoas relatam um nó da garganta, outras tremores. Então, cada pessoa vai experienciar esse medo de uma forma diferente, até de forma física mesmo, né? Manifestações físicas. E que a gente busca por alívio por ser uma sensação desagradável, de que é muito legítimo buscar pelo alívio desse medo, porque traz essas sensações desagradáveis. E aí essa sensação desse perigo, dessa perda de controle sobre nós, e aí o medo, ele assume uma certa autonomia, porque, por exemplo, a gente não controla essa questão do tremor, essa questão da palidez, esse nó na garganta, é algo que a gente sente. Então, esse medo, ele tem uma certa autonomia. E aí voltamos lá ao que ela diz de uma questão de perda de identidade, porque nós somos tomadas, por exemplo, por essas sensações, por essas questões. Muitas vezes a gente não consegue raciocinar, e aí a gente olha como é que é importante o auxílio de uma pessoa, né? E aí essas são as formas como os medos se manifestam. E aí vamos falar um pouco sobre como a gente lida com medo. Fechando aqui o episódio, a gente vai falar um pouco de como lidar com o medo. E aí ela fala que os maiores medos estão ligados a possíveis perdas, né? A fracassos, a coisas significativas que podemos perder. Pessoas importantes, coisas importantes, trabalho. Então, que esses maiores medos estão ligados à questão de perdas e, por exemplo, fracasso. Como que a gente vai se apresentar, se a gente vai errar alguma coisa. Então, os medos estão muito ligados a isso, além de... no Brasil, a gente viveu um medo constante por questões de segurança. Então, eu acho que no Brasil, como ela não é uma escritora brasileira, no Brasil é muito presente a questão do medo por insegurança. Por a gente estar num país muito violento, os medos também se manifestam dessa forma. E aí ela fala muito da questão dos mecanismos de enfrentamento. E quais são os mecanismos de enfrentamento? Ela diz que um dos mecanismos é distanciar-se. A gente, é aquele famoso respira fundo, conta até 10, e que essa pode ser uma boa estratégia, porque aí nesse respirar fundo você vai retomando a questão do controle do corpo, por exemplo, e a gente se distancia. E ela diz que geralmente o distanciamento está ligado à racionalização. Então você conta até 10, respira fundo, né? Vai tentando lidar com essas sensações físicas que se apresentam e racionalizando nesse sentido. Eu não preciso ter medo disso, eu não preciso ter medo dessa apresentação, eu sou capaz de apresentar, eu estudei sobre o assunto, eu consigo e eu posso pedir ajuda. E é importante essa questão de pedir ajuda. Eu posso pedir ajuda, vai ter uma pessoa aqui com quem eu posso contar, eu posso me auxiliar, ou então em outras situações, de contar com a ajuda das pessoas. Uma outra forma que ela fala da gente lidar com medo é a projeção. E a projeção, ela diz sobre uma busca por culpados. E aí ela diz que essa questão, esse modo de lidar com medo é problemático porque a gente não enfrenta o medo em si, a gente transfere a responsabilidade para outra pessoa. E aí a gente projeta, mas foi porque fulano fez isso e isso. Então, a gente transfere para outra pessoa e a gente não enfrenta.
E aí esse é o problema, porque a projeção você não vai estar lidando diretamente com aquilo que está te afetando, e isso pode, né, é uma forma de negar e jogar para debaixo do tapete, digamos assim. E a gente fala também, ela falou também dessa desvalorização, uma outra forma de enfrentamento, de lidar com medo, é desvalorizar. E aí a gente traz críticas de que a gente critica a pessoa que a gente tá com medo. Por exemplo, se a gente tá com medo de um chefe, de que ele pode nos criticar, a gente desvaloriza essa pessoa, diminui a pessoa, porque ela pode me criticar. Então eu digo que é incompetente, que não sabe de nada. Então eu me antecipo, até mesmo antes de eu receber uma crítica, eu diminuo aquela pessoa. E também pode acontecer de tipo, se eu receber uma crítica, eu posso diminuir também a pessoa a partir disso. E essa também é uma forma de não enfrentar. Assim como a projeção, você não tá lidando, você tá assim, jogando para debaixo do tapete e não tá enfrentando esse medo. Mas que são mecanismos de enfrentamento que ela traz. E é muito importante a gente tomar consciência, ter consciência daquilo que nos afeta, daquilo que nos traz medo, né? E eu vou trazer aqui um recorte que ela traz nas páginas 23 e 24 para fechar esse episódio sobre a questão dos mecanismos de enfrentamento. Os mecanismos de enfrentamento que utilizamos nos mostram o quanto somos realmente ameaçados. E são justamente esses mecanismos que, quando não são utilizados apropriadamente, são a causa de todos os transtornos de ansiedade. Ou seja, aquilo que nos ajuda a lidar com o medo no dia a dia pode, quando usamos frequentemente e unilateralmente, tornar-se motivos de transtorno de ansiedade, como fobias, transtornos obsessivos compulsivos, fobias orgânicas e, em certo sentido, também depressões. A pergunta psicológica é, portanto, como podemos usar os mecanismos de defesa e de enfrentamento e lidar com eles de tal forma que eles nos ajudem a lidar com o medo de forma sensata, que eles não acabam gerando ainda mais medo. E aí, fechando, ela fala: a expressão enfrentamento do medo evoca imagens de liberdade ou ausência do medo. Isso é uma utopia. Não existe liberdade do medo. Esse sentimento faz parte do ser humano. Enfrentamento do medo significa apenas lidar com ele. No melhor dos casos, podemos evitar que o medo e a ansiedade aumentem. Então, isso é muito importante a gente trazer para a consciência de que não existir medo. O medo é uma emoção, é um sentimento presente em nós, seres humanos, que é muito necessário, porque o medo, ele preserva nossas vidas. Então, é uma utopia achar que vai viver sem medo. A questão é como lidar com esse medo, como eu manejo essas questões de medo para que o medo não me paralise, não me impeça de viver a minha vida. Então, finalizamos aqui o primeiro episódio de O Sentido do Medo, de Verena Cash. Teremos mais alguns episódios sobre esse tema que eu considero muito importante, né? E para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, meu Instagram é psicóloga.mariana.borges. Lá eu falo sobre diversos assuntos, principalmente sobre questões de gênero, sobre psicologia analítica. Então, se você quiser conhecer mais meu trabalho, corre lá e me segue, que eu estou sempre postando novidades, tá certo? E até o próximo episódio.